O futebol e as suas reviravoltas, isso mesmo. O Botafogo, que no primeiro trimestre foi apenas um mero coadjuvante do Campeonato Carioca, sequer se classificou para a fase final aí do campeonato. Teve que disputar a Taça Rio para poder garantir uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Melhor garantir, né? Não sabe como que vai ser a temporada. No entanto, parece que a ficha virou de forma fantástica. O Botafogo se tornou, pelo menos nesse momento, a sensação aí do futebol nacional. É o time com maior invencibilidade do momento. E ele tem vencido jogos interessantes. Poderíamos dizer, são apenas 11 jogos, né, que você não perde, 9 vitórias e 2 empates, mas os adversários não foram tão expressivos. Tudo bem, isso vale para alguns. Mas enfrentar o São Paulo, por exemplo, na estreia do Brasileiro é um jogo de peso, né? Jogar contra o Bahia, lá na Arena Fonte Nova, é um jogo difícil, não é todo time que vence lá não. Enfrentar o Flamengo no Maracanã e você vencer, ainda ter um jogador a menos boa parte do segundo tempo, é um feito e tanto. Sem contar que jogou 2 partidas internacionais, uma fora de casa empatou, até poderia ter vencido, mas não venceu, empatou, e venceu a outra, fez o seu dever de casa, um adversário de pouca expressão, mas é vitória, né? E também pela Copa do Brasil. Ele enfrentou o Ipiranga, que é um time sim bem organizado, foi um time que jogou o Campeonato Gaúcho de forma bastante consistente, deu muito trabalho para o Grêmio e o Botafogo venceu, lá e no Rio. E no Rio ainda se deu o luxo de usar o time misto, né? Quase todo reserva. Ele venceu também pela Taça Rio, mas aí são os adversários de expressão já mais simples, né? Nada contra os times do Rio, que eu admiro, sou carioca, mas assim, dentro do cenário nacional e internacional, os jogos mais fáceis são dentro do âmbito estadual, né? Aí você vai dificultando mais quando vai subindo, nacional e depois internacional. Se bem que no nacional, às vezes, os jogos são mais difíceis do que no internacional. E times do Rio, de investimento pequeno, muitas vezes tem times melhores do que alguns sul-americanos. Isso é verdade também. Mas enfim, o Botafogo tem 11 jogos de invencibilidade, 9 vitórias, vitórias expressivas e está na crescente. O John Textor investiu lá no estádio, né, trocou o gramado, botou um gramado moderno, está também renovando o campo de treinamento, que é o anexo, né? Eu acho que o Botafogo tem tudo aí para fazer uma temporada extraordinária. E falando do jogo contra o Flamengo, o Botafogo jogou muito bem. Se você olhar, o Flamengo teve mais posse de bola, mas o Flamengo pressionou pouco o Botafogo naquelas chances claras. Teve sim, tá? Claro que teve. E aí mérito do goleiro do Botafogo que jogou muito bem. Mas não foram tão evidentes as chances de gol do Flamengo, principalmente quando o jogo estava 0-0. Né? O Gabigol chutou, mas foi quase um recuo. Teve mais 1 ou 2 lances, uma cabeçada que passou perto. Teve um outro lance quando estava 0-0 também. Mas quando o Botafogo fez 1-0, o Flamengo se perdeu. Né? E o Botafogo continuou com o mesmo sistema de jogo. E foi premiado com um gol no final do primeiro tempo, 2-0, que fez muita diferença no resultado final. Porque o Botafogo virou o jogo com 2-0. Aí depois teve a lambança do Rafael, que fez aquela entrada por cima lá, que mereceu ser expulso, 100% certo ser expulso. Nem sei por que ele teve coragem de reclamar, gente. O jogador tem que ter também o bom senso de ser expulso com dignidade, porque ele mereceu ser expulso. Primeiro porque ele fez uma falta boba no final do primeiro tempo e levou um amarelo. Depois, ele dá aquela entrada e ele tinha sofrido falta. Isso é sabe, assim, a pessoa tem que estar centrada, né? Vou prejudicar meu time. Não, vai por cima, sabe que tem VAR, e aí, mesmo que não fosse expulso naquele momento, seria expulso, porque o VAR ia chamar. E aí prejudicou porque o Botafogo estava jogando bem, e aí teve que aguentar a pressão do Flamengo. Levou um gol minutos depois. Por sorte, uma jogada fantástica, fez o terceiro. Isso aí também acho que matou o jogo ali. Mesmo que o Flamengo tenha conseguido o seu gol e que os acréscimos tenham sido quase uma prorrogação, foram 11 minutos de acréscimo, o Flamengo não criou uma chance claríssima. As duas que criou, acredito eu, depois do segundo gol que eles conseguiram, o goleiro estava bem, né? Não foram assim, nada extraordinário. Foi defesa. Então o Botafogo se comportou muito bem em campo. Mentalmente eu acho que é um outro Botafogo, diferente de outros Botafogos de outras épocas.
e ele conseguiu então confirmar uma vitória importante, que vencer clássico é sempre importante, e principalmente contra um grande rival, né? Nós temos que reconhecer e entender que o Flamengo, nos últimos anos, tem sido um time fantástico, né? E aí você vence um adversário desse, a tua moral vai lá para cima. Eu acho que a LDU vem para o Rio com medo de levar uma goleada, tá? Não estou comparando os times, né? Pode ser um outro jogo, às vezes não encaixa o jogo nesse dia, o Botafogo não vence, mas ao que tudo indica vai vencer de novo, tá? E eu acho que o Botafogo vai continuar nessa crescente aí. Claro que uma hora dessa vai perder, vai tropeçar. Eu não sei como que vai ser a campanha toda do Botafogo no Brasileiro. Não estou me iludindo com a liderança. Eu sei que muitos times chegam na liderança no início. Então tem que ver como que o Botafogo vai se comportar estando na parte de cima, né? Porque ele vai ser cada vez mais visado, né? Quando você não está tão bem, você é pouco visado. Agora, quando você começa a ganhar direto, aí os times já entram com outra pegada contra você. Isso que eu quero ver como que vai ser daqui para frente. Então é isso, o Botafogo venceu o Flamengo, mereceu vencer. O Flamengo também jogou um bom futebol. A única nota negativa, não vou nem dizer que foi a expulsão do técnico do Botafogo, não. Foi a não expulsão do jogador do Flamengo. Pode até ter sido sem querer, porque você vê que ele entra forte, mas ele não vê que vem um jogador. Mas é falta, e é falta dura. Tanto é que ele se machucou. Ali eu acho que eles vacilaram, tinha que ter expulsado. 2 pesos, 2 medidas. Mas, enfim, isso são detalhes. O que importa é que o Botafogo venceu e temporariamente é líder. Vamos ver por quanto tempo. Quem sabe o campeonato inteiro? Quem sabe algumas rodadas? Sabe-se lá o que vai acontecer. O que nós sabemos é que o Botafogo, nesse momento, está jogando um bom futebol e esse bom futebol certamente trará bons resultados. E eu volto. Não esquece de curtir o canal, ativar o sininho, dar um like, a sua participação é 100% especial.